Bom, hoje nós vamos falar. Ai, Jesus. Deixa eu só Aí, fechar aqui. Vamos falar sobre a nossa segurança vem de Deus, no foco do ensinamento de Jesus sobre riquezas, segundo o reino de Deus. Na nossa lição de hoje, nós vamos falar sobre uma verdade prática. Não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Eu quero então fazer a leitura bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 19 em diante, que diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, estiver o vosso tesouro, perdão, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Essas são as palavras do Senhor Jesus, registrada por Mateus no capítulo 6, os versos 19 ao 27, onde Jesus está confrontando uma ideia primitiva sobre riquezas. Primeiro, ele está falando sobre uma realidade da época que as pessoas, principalmente os ensinadores daquela época, diziam às pessoas que quando havia prosperidade na vida das pessoas, riquezas, significava que a pessoa havia alcançado um favor de Deus, uma bênção de Deus. E era ao contrário isso se a pessoa não tivesse riquezas. Deus já estava amaldiçoando aquela pessoa. E Jesus vem então com essas palavras confrontar, colocar diante dos homens uma realidade segundo o reino de Deus. Segundo o reino de Deus, a riqueza ela é perecível. Segundo o reino de Deus, a riqueza não é digna da nossa confiança, nem de toda a nossa dedicação. Para o reino de Deus, segundo o ensinamento do Senhor Jesus, a nossa confiança plena deve estar em Deus. E baseado nestas palavras, o Senhor Jesus está falando também do futuro, que é fácil a gente dedicar toda a nossa confiança nas riquezas que possuímos, pensando no futuro, numa estabilidade futura. E é quando o Senhor Jesus nos mostra que a riqueza humana, ou as riquezas deste mundo, elas são perecíveis, elas acabam e estão sujeitas às circunstâncias da nossa vida ou das consequências deste mundo. Ele mesmo disse: a traça pode corroer, a ferrugem pode consumir e os ladrões podem roubar. Ou seja, Jesus está falando que as riquezas desse mundo estão sujeitas às consequências desse mundo. Em contraste com as riquezas do mundo, Jesus disse: tem as riquezas ou os tesouros que se pode acumular no céu. Ali onde você acumula esse tesouro seu, não está sujeito a nada ou a alguma interferência desse mundo, porque quem está cuidando do seu tesouro é o próprio Deus. E por falar em Deus cuidar do nosso futuro, eu queria contar um testemunho de forma rápida, que dias atrás eu estava sem serviço, precisando trabalhar e as coisas começaram a tomar um rumo, um aperto, né, dentro de casa.
E a igreja nos ajudou de uma forma maravilhosa, nos supriu, nos apoiou de forma linda, foi muito bom. E então recebi a mensagem de um pastor. Um pastor mandou mensagem para mim e disse: irmão Helder, você tem Pix, eu quero ofertar na sua vida. E eu conversei com a minha esposa e a gente ficou até acanhado, né? Falando assim: nossa, o pastor quer ofertar na nossa vida. Mas depois ele mandou uma outra mensagem dizendo: eu quero ofertar na sua vida como um símbolo do que você representa no reino de Deus para nós. E foi um outro ponto de vista, porque aí a gente entendeu que havia um propósito divino por trás de tudo aquilo e que o coração daquela pessoa estava totalmente entregue para aquela ação que ela iria fazer para a glória de Deus. E daí eu conversando com a minha esposa disse assim: ah, mas a gente não está precisando das coisas, mas a gente não está precisando do dinheiro. E ficamos assim, mas tá bom, vamos aceitar que a gente guarda então esse dinheiro, né, para uma providência futura. E aí a gente aceitou essa oferta no valor de R$ 200. E foi quando de noite a gente estava fazendo a janta, acabou o gás. Acabou o gás, aí falamos, pronto, e agora? Agora a gente tinha a providência para aquele momento, confiando que Deus conhece o nosso futuro. E é baseado nisso que Jesus fala dessa entrega, dessa confiança em Deus. Por isso que ele diz: não andeis preocupado com o dia de amanhã. E falando nisso, em que Jesus está frisando a diferença entre riqueza do céu e riqueza na terra, ele está falando exatamente que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança não deve ser depositada em coisas que perecem, que passam. Ao mesmo tempo que ele não está nos instruindo a viver de forma louca, sem planejar, porque para a Bíblia, planejamento familiar e apego aos bens materiais são dois pontos totalmente diferentes. O planejamento familiar envolve ensinamentos bíblicos que nos ensinam como administrar o nosso sustento, como administrar a nossa renda, de maneira que as coisas futuras que podem acontecer com qualquer pessoa sejam mais amenas na nossa vida, na nossa família, tem um impacto menor na nossa vida. Mas apego às riquezas significa substituir o lugar de Deus no nosso coração. Eu gosto da expressão em que li no livro, em que uma pessoa diz que o único que pode concorrer com o lugar de Deus em nossa vida é mamon, ou a riqueza. E é contra isso que Jesus está falando. Jesus não está dizendo que a gente não pode ter nada na vida. Não, devemos andar de forma dissoluta. Não, ele disse: vocês podem ter, mas a sua fé, a sua esperança deve estar em Deus. Eu li num livro que quando a gente confia que Deus é a nossa fonte, que Deus é a fonte da nossa renda, porque geralmente a gente diz que a fonte da nossa renda é o nosso trabalho. Eu aprendi, meio que recentemente, que a fonte de renda da nossa família, da nossa vida, é Deus, uma fonte inesgotável. E que o trabalho é apenas uma porta, um canal por onde flui as bênçãos que vêm da fonte, que é Deus. Então, quando nós confiamos que a nossa fonte vem de Deus, quando nós confiamos que a nossa fonte é Deus, todas as demais coisas ocupam uma posição inferior na nossa vida, e ocupam uma dedicação inferior na nossa vida. E é isso que Deus quer. Deus quer ocupar o lugar sublime, o primeiro lugar, ou o lugar que seja dele na nossa vida. Quando Jesus fala que observem as aves dos céus, ele está chamando a nossa atenção para o quê? Uma coisa que acontece que a gente vê todos os dias. Eu vejo aqui no quintal de casa, ou às vezes até na porta da cozinha, os pardaizinhos vêm comer a migalhinha, vêm comer alguma coisa que cai e come sementes que estão espalhadas por aí. Você é uma coisa cotidiana, você vê e você não dá atenção a isso, mas ali está uma lição, uma providência de Deus para a criatura dele. Para nós, Jesus disse: vocês têm maior valor para Deus do que essas criaturas. Então, Deus, conhecendo a sua necessidade, conhecendo o seu futuro, quer que você também confie a Ele o seu futuro, que a sua esperança
não esteja nas riquezas, porque as nossas riquezas, elas sofrem devido aos sistemas desse mundo, sofre a inflação, sofre a deflação, sofre a alta, sofre a queda da bolsa, sofre de tudo quanto é coisa, e se um país lá fora está em guerra, altera aqui, e se acabou a soja não sei na onde, altera lá no mercado, e a riqueza desse mundo está sujeita às falhas do homem, às consequências do pecado do homem. Mas a nossa fé e esperança estando em Deus, que não sofre a inflação, deflação, que não sofre alta ou queda, o nosso Deus, cujo seu reino dura para sempre, é eterno, o reino que nós somos súditos, do Deus do qual nós somos filhos pela fé em Cristo Jesus, ele não nos permitirá sofrer essas consequências de forma tão severa, mas estará cuidando de nós. Eu quero ler algumas coisas que eu tenho nesse livro aqui, que foi do primeiro PDH que eu participei na igreja, na oitava. Esse livro aqui, ó, não sei se dá para os irmãos ler, mas é um ótimo livro que me abençoou muito a minha vida, a vida da minha família. A gente leu e gostamos muito. E em algumas páginas diz que a riqueza não pode, de nenhuma forma, fazer parte de nós. Essa é uma exigência bíblica. Eu sou sempre um servo. E o servo nada possui. O servo confia em quem possui. Ou seja, o servo depende daquele que realmente possui a verdadeira riqueza. E, em segundo lugar, ele diz que a definição de verdadeira riqueza é para ser ajustada à sua imagem, ou à imagem de Deus. Essa é a versão ou a definição da verdadeira riqueza. Porque muitas das vezes riqueza para nós está baseada no que temos, no que possuímos, ou em planos do que queremos ter, ou como chamamos de sonhos de consumo. Então, essa visão sobre possuir, ter e aumentar é uma visão humana, falha, é uma visão limitada a simplesmente o que se pode ver ou ter em mãos. Mas quando nós definimos a verdadeira riqueza em ajustar a vontade de Deus na nossa vida, as coisas tomam uma proporção totalmente diferente. Também diz que você não pode buscar dinheiro apenas para possuí-lo. Se você faz isso, você perderá a primazia do reino de Deus. E aqui está um fator muito importante, porque muitas das vezes nós queremos para possuir, para ser nosso. E para ser nosso no âmbito de só nosso, de uma forma egoísta, de uma forma orgulhosa. Essa é a realidade, é a nossa natureza, é a minha natureza. A gente não quer que seja de mais ninguém, tem que ser nosso. Mas aí a gente perde o foco do que significa o reino de Deus. E o reino de Deus está além do que seja só nosso, só meu. O reino de Deus está baseado no que é nosso num conjunto, num total. E Deus começa a abençoar a nossa vida e começa a ver que nós não estamos depositando a nossa confiança nas riquezas que perece quando nós entendemos que o que nós temos não é nosso, como meu, possuído como meu, mas nós possuímos uma mordomia que vem de Deus. A verdadeira posse daquela riqueza é de Deus. Eu gosto também de quando esse escritor fala sobre o porquê Deus quer abençoar o seu povo. Porque ao mesmo tempo que você abre mão de confiar nas riquezas deste mundo, você passa a confiar em Deus, surge uma pergunta. Tá, e Deus quer me prosperar? O que Deus tem? Pode pegar ela, filho. Vai lá com o irmão. O que Deus tem para a nossa vida? Será que Deus quer prosperar o seu povo? Será que Deus é a favor de dar riquezas, bens ao seu povo? E a resposta da Bíblia é sim, Deus quer abençoar seu povo. Deus quer prosperar o seu povo. E ele diz pelo menos 4 razões pelas quais Deus, pelo menos, né? 4 razões porque Deus quer nos abençoar, Deus quer nos prosperar. A primeira razão é porque Deus nos prospera simplesmente porque nós somos seus filhos. E a gente tem que tomar posse dessa verdade.
E quando eu falo que Deus é nossos filhos, eu penso em como eu fui criado. Por exemplo, muitas das vezes eu converso com meu pai, que hoje ele mora em Santa Catarina, mas quando a gente pode, a gente está conversando sobre pai, filho, sobre educação, sobre criar os filhos. Eu acho muito interessante porque meu pai diz assim: olha, era difícil, mas eu lutava, eu trabalhava para que não faltasse para vocês. Ele dizia: podia faltar para mim, mas não podia faltar para vocês. Então a gente entende que um pai jamais quer que falte para os seus filhos. Por quê? Porque é seu filho, né? Não é uma empresa onde, quando tiver sofrendo baixas e falta, vai chegar para o seu funcionário e dizer assim: olha, nós estamos aí com um valor inferior do que a gente poderia ter, está mantendo, a gente vai começar a mandar embora. Né? Quando está faltando as coisas dentro de casa, a gente não fala para os filhos: ó, vamos ter que mandar vocês embora para a rua aí, vocês procuram outra família para cuidar de vocês. Não existe isso. E esse também é um propósito de Deus. Deus nos prospera porque simplesmente somos seus filhos. E como filhos de Deus, ele quer, sim, nos abençoar. Propósito número 2. O propósito da prosperidade é nos libertar da preocupação com as coisas. Aqui está a chave desse ensinamento de Jesus. Ele está falando que Deus quer nos abençoar porque Deus não é a favor da ansiedade. A ansiedade é a ausência de fé. A ansiedade é o contrário de confiar em Deus. Quando a gente está ansioso, roendo as unhas, não dorme, está preocupado, com um nível alto de irritabilidade, estressado, porque está preocupado com o dia de amanhã, ou ansioso pelo que vai acontecer amanhã, Deus não está contente com isso. Então, para que seus filhos não sofram com essa ansiedade, que é diferente de quando Deus nos prova para nos aumentar a fé, né? Não vamos pensar que Deus fica acudindo: oh, começou a chorar ali, vamos correr lá. Não, mas ele nos prospera para nos libertar da preocupação com as coisas, com as demais coisas. Então, quando Deus nos suprir, ele está nos dizendo: tá vendo? Eu estou cuidando de você. Não quero você preocupado. Não quero você ansioso. Não quero que você dedique toda essa energia para essa ansiedade. Eu quero que você deposite toda a sua esperança e fé em mim e creia que eu estou cuidando de você e do seu futuro. A terceira razão é que o propósito da prosperidade é nos permitir ser generosos com os outros, é abençoar a vida de outros, é abrir mão. Então, quando Deus começa a prosperar a nossa vida, quando Deus começa a honrar a nossa fé, a nossa esperança e confiança nele, ele espera que nós abramos as portas e deixamos essas bênçãos fluir para fora. Geralmente a gente cerca, tranca o celeiro e fala: acumula aí. Acumula, vai derramando, Deus, vai derramando, que eu vou guardando aqui, eu vou estocando. E Deus quer que, como ele sendo uma fonte infinita de bênçãos para a nossa vida, quer que nós também sejamos um canal por onde fluam essas bênçãos. E se esse canal tiver entupido, ele vai saturar e as bênçãos vão parar de fluir. Então, o que Deus espera de nós é que prosperarei a sua vida, para que você também abençoe a vida de outras pessoas. E a última razão é: o propósito da prosperidade é nos permitir financiar um evangelismo mundial. É investir no reino de Deus. É investir na obra de Deus. É abrir mão para a obra de Deus. É abençoar de forma que as coisas aconteçam como deve acontecer. Porque nós vivemos num mundo monetarizado. Você não vai chegar lá para comprar um carro, um bem, uma casa e vai dizer assim: você aceita a fé como forma de pagamento? A pessoa quer ver o cash, quer ver o dinheiro. Embora esse sistema seja mundano e totalmente humano, Deus faz uso dessa ferramenta, mas quer que nós façamos uso dessa ferramenta de maneira espiritualmente correta. Investamos no reino de Deus, abençoemos a obra de Deus. Então, a riqueza do reino dos céus é isso. São pessoas livres da ansiedade, livres do tormento da preocupação, livres da irritabilidade, livres de toda confusão, discórdia por causa de dinheiro, por causa do que tem, do que não tem, do que possui ou do que não possui. O Senhor Jesus está falando disso. Riqueza para o reino dos céus é uma entrega total aos cuidados de Deus. É confiar plenamente que Deus está abençoando a sua vida de forma
que quando cessar de um lado, virá do outro. Eu gosto da expressão de um pastor que ele diz que quando ele dedicou toda a sua confiança em Deus e creu que Deus é a fonte dele e não o trabalho em que ele estava, ele percebeu que quando uma porta se fechava, não era que ele perdeu o emprego, era porque Deus permitiu fechar aquela porta porque tinha outro canal para ser aberto, tinha outros caminhos para ser tomado. E essa confiança é que Deus espera de nós. Porque a confiança, quando nós dedicamos a nossa confiança nos bens, nós passamos a idolatrar, passamos a dedicar o nosso coração àquilo. E quantas pessoas eu e você conhecemos que têm dedicado todo o seu tempo, toda a sua atenção, toda a sua fé, toda a sua esperança, têm idolatrado as riquezas, têm colocado o seu coração nessas coisas e sofrem, estão ansiosas, estão depressivas, estão é, estão infelizes, insatisfeitas, nada tá bom, mas o Senhor Jesus nos ensina de forma diferente que o padrão do reino dos céus para a riqueza é a plena paz na confiança do cuidado de Deus. É a certeza de que nós podemos passar por momentos difíceis, podemos passar por privações, podemos enfrentar tempestades e dificuldades extremas, mas Deus sempre estará cuidando de nós. E o Senhor Jesus faz uma pergunta muito interessante: qual de vocês, pela ansiedade de vocês, pelo cuidado de vocês, ou habilidade de vocês, pode aumentar um côvado à sua altura? Jesus está dizendo, o corpo cresce naturalmente. A cada ano, a cada tempo, o corpo vai mudando porque ele tem que mudar, ele evolui porque ele tem que evoluir. E Deus cuidou desses detalhes. E Jesus disse, então, a sua ansiedade não vai fazer você ficar mais alto, a sua ansiedade não vai mudar a cor do seu cabelo, a sua ansiedade não vai controlar nada. Ao contrário disso, vai piorar a sua situação. Eu sempre digo assim, imagine se Deus, a partir desse momento, dissesse para nós, olha, o seu coração sempre bateu de forma automática, mas aí eu decidi que você vai ter que controlar agora a sua frequência cardíaca. Você vai ter que controlar a sua pressão. Você vai ter que controlar agora o seu respirar, tá? Então, não esqueça, o coração tem que bater tantas vezes por minuto, tá? Sua pressão tem que estabilizar em tal. Não esqueça de respirar. Imagine se Deus nos desse essa responsabilidade. O que ia acontecer? Do jeito que a gente vive nessa loucura desse mundo, quem é que ia deitar aqui para dormir? Fala a verdade. Eu não ia deitar para dormir, ia ficar sentado o dia inteiro preocupado se o meu coração está batendo na frequência. Mas Deus cuidou desses detalhes. Deus já deixou tudo de forma automática. Ninguém pergunta para alguém, oh, esqueci de respirar, como é que respira mesmo? Me ajuda aí que eu esqueci. Ninguém, porque tudo acontece de forma natural. Isso é Deus nos mostrando. Olha o meu controle. Olha o que eu estou fazendo. Das coisas mais essenciais eu já cuidei. Então eu posso cuidar do seu futuro, posso cuidar da sua vida, posso cuidar do seu amanhã de forma perfeita. Você não precisa dedicar toda a sua fé, toda a sua esperança nas riquezas desse mundo. Você pode controlar a sua ansiedade a partir do momento que você dedica a sua fé e esperança em Deus. Deus é a nossa segurança. A nossa segurança vem de Deus. Olha o que diz Lucas 12:15. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Jesus disse que a vida não está na dependência se ele possui ou não riquezas. A vida, o simples fato de existir, de estar vivo nessa terra, não depende se você tem mais do que eu ou eu tenho mais do que você. Não depende se a gente possui uma casa própria, um carro ou não. São coisas que a gente luta porque somos seres humanos e vamos buscar um conforto maior, mas a nossa fé, a nossa esperança está na providência de Deus, porque a vida, disse Jesus, é mais importante do que todas essas coisas. O corpo é mais importante do que as vestes, assim também como a nossa vida é mais importante do que tudo que nós possuímos. E o Senhor já nos abençoou com a vida.
O Senhor nos deu saúde, o Senhor nos acordou para um novo dia. O Senhor já tem aberto as portas, o Senhor já tem abençoado, e se as portas estão fechadas na sua vida, em nome do Senhor Jesus, elas se abrirão. É uma questão de tempo até Deus cumprir o propósito na sua vida e derramar sobre você as providências e a prosperidade que Ele tem para a sua vida. Então, depositemos a nossa confiança somente em Deus. Não dê espaço em seu coração para as riquezas, para que ela ocupe o lugar de Deus, o lugar de adoração de Deus. Mas dedique toda a sua esperança, toda a sua fé em Deus. Porque para o mundo, quanto mais você tem, mais você é bem-sucedido. Quanto mais você possui, quer dizer que você é um cara bacana, você é uma mulher de posses, então você é importante. Para Deus, não. Para Deus, quanto mais você se entrega a Ele, Ele decide o quanto você deve possuir, Ele decide o quanto você deve ter e faz disso uma bênção não só para a sua vida, mas para o seu próximo e principalmente para o reino de Deus. Amém? Então, eram essas palavras que, baseado na lição que nos foi confiada, eu queria falar e compartilhar com os irmãos. Fiquem à vontade Amém. agora para a gente falar um pouco mais sobre isso. Alguém quer falar? Um de cada vez, né? Então, vou aproveitar os minutinhos. O Helder citou o livro Bens, Riquezas, né? do Craig Hill. Então, pessoal, aí, princípios bíblicos de finanças, então, bem, riquezas e dinheiro. Se você não conhece, você desejar adquirir, é no site da Universidade da Família. Então, qualquer coisa me procura, eu te dou direitinho o endereço da loja da família. E hoje nós começamos mais uma turma do Crown, que é o seu dinheiro. Na verdade, esses dois livros, embora de autores diferentes, eles se complementam. Esse livro também é no site da Universidade da Família. Independente de fazer o curso, você pode adquirir, pode ler o livro é vendido, é didático, e se depois você for fazer o curso, você vai aproveitar. Na verdade, um pré-requisito é a leitura antecipada do livro para você fazer o curso. Então, são livros assim muito bons. O seu dinheiro, eu empresto. Então, se alguém quiser, eu tenho algumas condições para emprestar. Eu dou 15 dias para ler e depois de 15 dias eu peço o livro de volta. Porque eu não ciúmo o meu marido nem minha filha, mas eu ciúmo dos meus livros. Então, assim, livro é uma coisa cara, né? E eu sou uma pessoa que eu ainda gosto de cheirar livro. Então, eu empresto eu empresto nessas condições, é só me falar que aí eu levo na igreja. E a gente sempre tem o seu dinheiro, às vezes, disponível para vender. A gente sempre tem ele disponível, tanto comigo, quanto com a Carla e com o Fabinho. A gente sempre tem um na reserva, porque a gente usa ele no CRAU. Então, se você depois quiser fazer o curso CRAU, já fica esperando que a turma começou hoje, a próxima turma o ano que vem. E é tudo isso que o Helder ministrou nessa aula, de dependência de Deus, de entender de onde é que vem. Então, como que eu vou trabalhar tudo isso no meu coração, essa ansiedade que fica no meu coração? Será que vai vir? Mas o testemunho do Helder já deixou ali a lição dada, né? Porque o Senhor, ele já sabe o que nós vamos precisar. Ele sabe que nós dependemos dele e ainda nem a dificuldade chegou, ele mandou a provisão. Olha que tremendo esse nosso Deus. Ele mandou a provisão
antecipadamente. Gente, não há limites para a ação de Deus e para o cuidado de Deus para conosco. Quando a gente se entrega para Ele, a gente confia nele, a gente vive experiências assim. Ainda a necessidade nem chegou, mas ele mandou a provisão antecipadamente. Isso é lindo demais. É só um Deus que ama que faz um negócio desse. Não dá para dizer que ele não ama, que ele não cuida e que a gente precise ficar totalmente preocupado com dinheiro. Ele é fiel para suprir aquilo que nós necessitamos. Ele vai mandar. É verdade. Ele vai mandar. Ele vai usar os anjos, que somos nós, ele vai nos usar cada um de nós, como aquela pessoa que vai fazer a diferença. Mas no final das contas, é ele que está fazendo através de nós. Então, que Deus nos ajude, nos conduza, que o nosso coração esteja aberto para receber o que o texto de Mateus 6, 19 a 27 está nos ensinando, que o Helder tão bem ministrou para nós nessa noite. Então, nós saímos daqui hoje um pouco mais ricos, né? Um pouco mais ricos, mas É verdade. conhecimento da palavra. E aí nós saímos também mais confiantes, porque a gente tem certeza, se Deus cuidou do Helder, vai cuidar de nós também, vai. Oh, aleluia, com certeza. Não é só do Helder, não, ele é predileto, é filho preferido, ele é amado, mas nós também, então você também, então lembre disso. Deus cuidou do Helder, mas peraí, é o mesmo Deus, Deus cuida de mim também. Deus cuidou da Adriana, da Sandra, do Marcos, do Michael, ele cuida de mim também. Então, esse é o nosso Deus, ele está olhando para você, ele sabe o que você precisa e o que você vai precisar, que nem você sabe que vai precisar, mas ele já está movendo ao seu favor. Então, creia nisso, viva essa palavra, acredite nela, porque ela é a verdade. O nosso presidente está aqui hoje, pode orar, presidente? Posso sim, claro. É uma honra. A É gente top não demais. sabe, mas ele é o chefe, tá? Ah, legal, prazer. Ai. Graça e paz a todos aí, gente. Que uma maravilhosa aula, viu? Foi tremenda. Tô saindo milionário daqui hoje. Se o pai cuida do filho, que nem você viu, não deixa faltar nada, imagina. Nós estamos todos nós somos privilegiados, né, por esse Deus maravilhoso. Então, Pai, que nesta noite, Pai, que o Senhor possa esquentar nosso coração cada vez mais com as tuas palavras, com o teu ensinamento, Senhor, com os teus testemunhos, e que a tua graça, que a tua misericórdia esteja com cada um que esteve presente, Pai, para aqueles também que não pôde estar, que o Senhor também possa estar, Pai, ministrando aos corações deles durante os sonos, durante o sonho, durante o dia de amanhã, que possamos, Pai, ter uma noite de descanso, uma noite abençoada no Senhor. Oro em especial também, Pai, pela vida do irmão Geraldo, Senhor, que a tua graça e misericórdia esteja com ele, Pai, e que possamos, Pai, ter uma noite maravilhosamente. Abençoe a vida da pastora Lu, de todos os pastores, de cada um que está presente aqui, e que possamos, Pai, amanhã estar felizes e testemunhando das tuas maravilhas no culto de glorificação ao teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe, Amém. gente. Amanhã Abençoe. alternativa, Amém. lá, se Deus quiser. Helder Amém. Ricardão, que aula! A gente te espera semana que vem para mais. Tem mais Foi uma. tremendo, pastora. Deus abençoe. Ei, Deus abençoe a É para todos. isso, pessoal. a paz, Boa tarde. Nica, a paz, Maicon, Gisele. Deus abençoe vocês. Amém.